Acredito essa câmera melhor. Pronto. Ontem eu passei uma atividade para vocês, né, de casa, sobre o complemento nominal, tá certo? A gente leu um texto, né? Era uma notícia que falava sobre casos de exploração de meninas, que era na página 150. A gente já fez essa leitura, tá certo? Que vocês deveriam fazer para responder as atividades. E a gente fez a leitura ontem, né? Foi até a Yasmin ler o texto. E a gente vai para a nossa correção, tá bom? Já queria que alguém iniciasse a leitura na página 151. Quem é que Eu pode tinha. estar? Pode iniciar, Guilherme, viu? Por Tia, favor. deixa eu só abrir aqui o livro. Certo. 151, né, tia? Página 151. Uhum. 151. Isso, Das perguntas, né? isso, amor. O texto está estruturado em 4 parágrafos muito bem definidos. Aponte quais deles o autor deixa claro que conhece o tema. Pronto, e aí? Vocês acham que o texto, né, está dizendo aí, a gente também viu que o texto tem 4 parágrafos. Vocês iriam apontar os parágrafos em que o autor dá a entender que ele entendia muito bem do que ele estava falando. Vocês acham que é em quais parágrafos? Quais parágrafos vocês colocaram? Fizeram essa atividade, essa questão? E aí, pessoal? Que questão sua? Questão número 1. Em quais parágrafos o autor dá a entender que ele entendia muito bem do que ele estava falando? Vamos aqui. Pronto. Estou vendo que vocês já começaram a colocar as respostas. O segundo, correto. O segundo parágrafo. E qual mais, pessoal? O segundo. E também o terceiro, tá certo? Então, vocês vão colocar aí segundo e terceiro parágrafo, ok? Segundo e terceiro. Quem pode ler a segunda questão ou o Guilherme pode continuar lendo? Eu, tia. Pronto, pode ler, Roger. 2. Transcreva 2 trechos que justifiquem sua resposta à questão anterior. Pronto. Então, como vocês já sabem que é o parágrafo 2 e 3, vocês vão no parágrafo e procurem alguma fala do narrador, né, do escritor aí do texto, que prove que ele entendia bem do assunto. Por que ele entendia bem o que ele estava noticiando? Aí você vai aí procurar 2 falas, tá certo? 2 trechos que comprovem isso. Alguém conseguiu fazer essa questão? Que trechos vocês colocaram? Poderia ter mais de uma resposta aí para essa questão. E aí, o que foi que vocês colocaram? Vamos lá no parágrafo 2, tá certo? Segundo a reportagem, os clientes não são apenas os caminhoneiros, mas também permissionários, funcionários e ajudantes que pagam R$ 30 por programas sexuais diversos. Apesar da minha ampla vivência em casos desse tipo, fiquei pasma em saber que essa situação ainda persiste na CEAGES. Só nesse trecho que eu li, já tem um trecho que comprova isso. Pode falar, Yasmin. Foi o que você colocou. Eu li o trecho todo, tá certo? Metade do trecho. Mas vocês não precisavam colocar todo o trecho, tá certo? Nesse trecho que eu li, tinha uma frase que ele dizia assim, ó. Deixa eu procurar, apesar da minha ampla vivência em casos desse tipo. Então, isso aí você já seria uma resposta. Abre aspas,
ok? Já que vocês estão pegando a fala do autor e coloca entre aspas. Essa parte aí, apesar da minha ampla vivência em casos desse tipo. Vamos procurar um segundo trecho, já que a questão pede aí 2 trechos. Um é esse, vamos procurar outro. Alguém colocou alguma coisa diferente? Vou ler aí na. Pronto, pode falar, Yasmin. Tia, o segundo trecho é assim, ó. Pera. Ao chegar à capital, o motorista se desinteressava dela. Daí o leilão. À época, escrevi a respeito. Tá Pronto. certo? Tá certo. Muito bem, nem precisava você escrever o trecho todo. Se você tivesse colocado só essa parte, já estava correta, certo? Essa parte que você leu do final, sobre ele ter escrito sobre isso, ok? Tinham outros trechos, pessoal, que vocês poderiam colocar. Vocês podem colocar esse que a Yasmin falou, o que eu falei. Tinham outros quando ele diz assim, em 1992 eu recebi uma denúncia. O trecho que a Yasmin falou, que tem essa parte. À época, escrevi a respeito, né? Na época, escrevi a respeito. Então, vocês poderiam colocar qualquer um desses trechos, tá certo? Quem é que pode ler a questão número 3? Guilherme, já que ninguém se disponibilizou, pode ler? Posso, tia? Pronto. Analise o último período do primeiro parágrafo. Na realidade, crianças não se prostituem, são prostituídas. Agora avalie as afirmações abaixo, assinalando Z para verdadeiro ou S para falso. A. A intenção do autor foi mostrar que crianças são obrigadas a se prostituírem. Pronto, essa daí. Verdadeiro ou falso? Pronto, é Verdadeiro? verdadeiro. É. Verdadeiro. Muito bem. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. O verbo em negrito aponta a presença da voz ativa. Essa parte aí, se prostituem. Na realidade, as crianças não se prostituem, são prostituídas. É voz ativa, pessoal, Sim. mas elas não estão aí fazendo a ação, tá certo? Elas estão sendo obrigadas. Então, é falso, certo? Isso. Muito bem. Letra C. As formas se prostituem representadas passiva reflexiva. E aí? Verdadeiro isso, Bia? É verdadeiro, pessoal. Certo? Voz reflexiva, voz passiva reflexiva. Ok? Letra D. O trecho são prostituídas e está nas voz passiva. E aí? Esse trecho são prostituídas? Voz passiva. Correto, verdadeiro. Letra E. Crianças são alvo de prostituição. E aí, segundo aí o texto, as crianças são alvo de prostituição? Verdadeiro, muito bem. Letra E. O termo sublinhado supõe a presença de um agente, isto é, alguém que pratica a ação. É verdadeiro, tá certo, pessoal? Mesmo que elas estejam sendo obrigadas, elas estão sendo obrigadas por alguém, tá certo? Por isso é verdadeiro. Letra G. Não haveria mudança de sentido se, ao final do período, acrescentássemos o termo por adultos. E aí, se a gente acrescentasse esse termo, a gente colocasse, na realidade, crianças não se prostituem, são prostituídas por adultos. Mudaria alguma coisa na frase? Sim. Mudaria. Na realidade, crianças não se prostituem, são prostituídas por adultos. Isso, Yasmin, não mudaria, tá certo? A gente só acrescentaria, ok?
Então, é verdadeira essa opção. Então, pessoal, todas as opções, com exceção da letra B, são verdadeiras. Pronto, Guilherme. O Guilherme colocou aí no chat, tá certo? A ordem correta. Roger, pode ler a quarta questão? Sim, posso ler, vou ler aqui. 4. Agora, preencha as lacunas com um complemento nominal adequado às informações presentes no texto. A. Pronto. O jornal O Estado de São Paulo fez uma denúncia. E aí, vocês iriam completar essa frase, tá certo? Não é obrigado que todas as respostas, pessoal, estejam iguais, tá certo? Vamos lá. O que foi que vocês colocaram aí? O jornal, o Estado de São Paulo, fez uma denúncia. Como é que a gente poderia completar aí essa frase? Sobre o que foi a denúncia? Como vocês colocaram? Tia, posso falar? Pode falar, amor. Eu acho que foi a exploração sexual de menores dentro da companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. Pronto. E tem a sigla aí no texto, né? Que é CEAGESP. Então, é isso mesmo. Vocês vão completar sobre a exploração de menores na CEAGESP. Tá certo? Sobre a exploração. Isso mesmo, Stephanie. Sobre a exploração sexual de menores. Então, completem aí, tá certo? Essa letra A. Letra B. Roger? Letra B. Muitas mães são responsáveis. Muitas mães são responsáveis pelo quê, pessoal? Segundo o que a gente leu no texto. São responsáveis por suas filhas fazerem o quê? Como foi que vocês colocaram? Isso. Muitas mães são responsáveis por suas filhas se prostituírem, ou quem colocou assim, pela prostituição das suas filhas, também está correto, ok? Muito bem, Yasmin. Letra C, Tia, você podia repetir a A, porque eu não entendi. posso. Voltando aí para a ata, certo? O jornal O Estado de São Paulo fez uma denúncia, aí você vai completar, sobre a exploração sexual de menores, tá certo? Sobre a exploração sexual de menores, ok? Letra B. Muitas mães são responsáveis pela exploração de suas filhas, ou, como a Yasmin colocou aí no chat, por suas filhas se prostituírem. Ok, Carol? Deu certo? Deu, tia. Obrigada. Por nada, amor. Roger, letra C. Letra C. Entrevistada pelo jornal, uma mãe disse que tinha intenção. E aí? O que era que a mãe, que a gente viu lá Exatamente, de prostituir sua filha, pra quê, pessoal? Para ganhar o quê com isso? Dinheiro. Exatamente. Então, vocês vão colocar de prostituir sua filha para ganhar dinheiro, né? Triste, mas é verdade. Quem é que pode ir para mim ler a quinta questão? Tia, deixa eu continuar. Olha, tu lê a quinta, tá certo? E a Stephanie que pediu aí no chat, lê a sexta, tá certo, Stephanie? Pode ler, Roger, a quinta questão. Quinta. Transcreva do último parágrafo do texto as expressões que o autor utilizou para expor seu ponto de vista sobre o tema. E aí, foram duas expressões que ele utilizou, que a gente pode ver o posicionamento dele quanto à notícia, né? Que expressões foram essas? Foi que vocês colocaram? Estava lá no final do texto. E aí, pessoal? Se não conseguiram fazer, vão agora lá no texto, no final, no último parágrafo, e procurem uma expressão, na verdade, duas expressões, que a gente consegue perceber. A Stephanie colocou uma. Pode falar, Yasmin. Yasmin? Oi.
Pode falar. Assim, vergonhosa e desalentador. Isso mesmo. A Stephanie também colocou aqui no chat, tá certo? Está correto, meninas. São essas as duas expressões que ele usa, né? Que é vergonhoso e desalentador. Muito bem. Então, vocês coloquem aí. Vergonhosa, né? Vergonhosa situação, entre aspas, e desalentador também, entre aspas, porque vocês tiraram essa informação do texto, né? A fala do autor do texto. Stephanie, pode ler a sexta. Tendo em vista o texto de Gilberto Dimisten, que você leu no início deste capítulo, Meninas da Noite, copie as sentenças abaixo no seu caderno e preencha as lacunas com um complemento nominal adequado. Observe as dicas dos parágrafos para você recuperar as informações. Letra A. Pode ler. O guia que acompanhou Gilberto e a fotógrafa Paula Simas tinha medo. Pronto. Então, vocês poderiam aí pesquisar lá no primeiro texto do capítulo as informações para preencher, tá certo? A Yasmin colocou. O guia que acompanhou Gilberto e a fotógrafa Paula Simas tinha medo de altura. Poderia ser essa resposta? Poderia, seria um complemento. Ou o que mais poderia, se vocês fossem seguir o texto? O que é que ele tinha medo também? Também não. O que é que ele tinha medo segundo o texto? De ser identificado. Então, vocês poderiam usar um complemento, tá certo? Mas não precisa apagar, Yasmin. Porque você poderia usar qualquer complemento. Se você não conseguisse complementar, a questão te dava dicas para você olhar lá no texto, tá certo? No primeiro texto que nós lemos sobre o capítulo, mas de altura, se completa bem, dá certo, ok? Letra B, Stephanie. Na primeira etapa da sua investigação, Daimsten fez um levantamento. Ele fez um levantamento de quê, pessoal? O que é que vocês colocaram? Qual complemento a gente poderia usar aí? Ele, de Menster, fez um levantamento. Levantamento de quê? Aí você iria completar. Como poderia ficar esse complemento aí? Se você não conseguisse completar, você poderia voltar ao texto, tá certo? Ele fez um levantamento, lembram? Que antes de ele ir, né, na viagem para fazer a pesquisa lá sobre os crimes que aconteciam, ele fez primeiro um levantamento de informações, tá certo? Então, o complemento aí que vocês podem usar é de informações. Ok? Letra C. É de altura mesmo, como a Yasmin colocou? Carol, poderia ser de altura ou poderia ser qualquer complemento que desse certo na frase. Aí, assim, usando o texto, né? Se você fosse usar o texto, ele não tinha medo de altura, ele tinha medo de ser identificado, tá certo? Mas você poderia usar qualquer complemento, Certo. certo? Pronto, muito bem. Stephanie? Em Cuiú, houve a descoberta. E aí, o que foi? Houve uma descoberta de quê, pessoal? Levando em consideração lá o primeiro texto que nós lemos. O que foi que ele descobriu? Teve uma descoberta de quê? Da prostituição? Teve uma descoberta da prostituição. Poderia ser da prostituição, poderia ser a resposta da Stephanie também, da escravidão de meninas, poderia ser de um cativeiro. Então, todas essas respostas, tanto a da Carol quanto a da Stephanie, como a que eu disse, daria certo. Ok, Guilherme. Certo, pessoal? Então, qualquer uma das três respostas completaria aí perfeitamente o item C. Letra D, Stephanie. O jornalista estava à procura. O jornalista estava à procura de quê? Né? Ele estava à procura de alguma coisa. O que vocês colocaram?
Hein, pessoal? Mesmo quem não fez essa questão, né? Quem não conseguiu fazer essa questão, dá para fazer agora. Pode ser. Ó, o jornalista estava à procura de relatos. Muito bem, Bia. O que mais, pessoal? Ele estava à procura de quê? De provas, né? De provas fotográficas. Então, vocês podem colocar de relatos ou de provas, certo? Fica correto. Letra E. Ao conseguir a prova que queria em Cuiú Cuiú, Gilberto Diamstein apressou sua volta. Ele se sentia responsável. Pronto. Termina já, certo? Ele apressou sua volta para onde, pessoal? Para onde é que ele iria voltar? Vocês lembram? Exatamente, Stephanie. Para Brasília. Tá certo? Então, vocês vão colocar lá para Brasília. Continuando. Ele se sentia responsável. Responsável pelo quê? Segundo o que a gente viu aí. Depois que ele viu lá o sofrimento das meninas, né? Que as meninas estavam em cativeiro, ele se sentiu responsável pelo quê? Foi que vocês colocaram? O que é que poderia ser colocado aí? Pela libertação das meninas. Como ele descobriu, né, o crime, ele se sentiu responsável pela liberdade daquelas meninas, ok? Então, vocês poderiam colocar isso, pela liberdade das meninas, tá certo? Letra F. Em Belém, Gilberto entrou em contato. Ele E aí? tinha a intenção. Ele entrou em contato com quem, pessoal? O que foi que vocês colocaram? Em Belém, Gilberto entrou em contato com o quê? Com quem? Com quem ele entrou em contato? Poderia ser com a polícia, mas, segundo o texto, primeiro ele entrou em contato com quem? Com o jornal. Lembram? Para publicar a matéria, primeiro ele entrou em contato com o jornal, tá certo? Com a direção do jornal. E ele tinha a intenção de quê, pessoal? Quando ele entrou em contato com o jornal, ele tinha uma intenção. Vocês lembram qual era a intenção dele? O que é que ele queria produzir? Ele queria expor. Ele tinha a intenção, aí você vai colocar, de expor, aí completo, né? Tudo que acontecia em Cuiú Cuiú, ou de expor o que acontecia com as meninas, tá certo? Ou você também poderia colocar que ele tinha a intenção de produzir uma série com o que ele descobriu. Fica correto, tá certo, Carol? Ou ele tinha a intenção de expor o que ele descobriu, ou quem colocou que ele tinha a intenção de fazer uma série também com os fatos que ele descobriu, né? Está correto. Terminada aí essa questão, alguma dúvida? Vamos passar para a página 153. Quem aqui pode ler aí a tirinha e a questão número 7, pessoal, para mim? Pronto, Bia, pode ler. A Bia pediu, tu lê a 8, tá certo? Tá bom, tia. Pronto. Bia? Aí o negócio tá travando. No último quadro da tirinha, o menino escreve que tem medo de complementos nominais. Com isso, ele provavelmente quis dizer a professora aqui. Pronto. Aí vamos lá, né? A tirinha. Escrevam numa folha, a professora dizendo. Escrevam numa folha o que vocês têm medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo de escuro? Aí o menino vai e responde. Tenho medo de complementos nominais. O que é que ele quis dizer com isso, pessoal? Que ele tem medo do conteúdo. Mas vocês marcaram o quê? Não está muito seguro do que aprendeu. Exatamente. Ele quis dizer que não estava muito seguro, né? Estava com medo do conteúdo, porque ele não estava seguro do que ele tinha aprendido. Então, a resposta correta aí é o item C. Tá certo? Carol, questão 8.
Leia as expressões destacadas na seguinte frase. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada. Tais expressões exercem, respectivamente, a função sintática de E aí, vocês colocaram o quê? A, B, C ou D? Isso, a sétima é C. E a oitava, vocês marcaram que letra? Eu comecei a sentir falta. Letra D. Exatamente, ó. E comecei a sentir falta. Falta de quê? Das pequenas brigas. Não poderia ser a, pessoal. Por quê? Porque está dizendo aí que é objeto indireto, tá certo? E só poderia ser objeto indireto se falta fosse verbo, tá certo? Só pode ser objeto, direto ou indireto, quando tiver um verbo, ok? Por isso que é complemento nominal, porque falta é um substantivo. Vocês sempre têm que prestar atenção nesse detalhe, tá certo? Quando vocês forem fazer os simulados, se por acaso cair alguma questão desse tipo, né, sobre complemento, preste atenção nesse detalhezinho, tá bom? Quando estiver relacionado a substantivo, né, a pronome, é complemento nominal. Só é objeto, direto ou indireto, quando estiver se referindo a verbo, tá certo? Vamos aí à questão número 9. Quem é que pode ler? Olá. Pronto, Stephanie, pode ler. Observe os termos destacados das opções que seguem e identifique a alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática. Sempre esteve acostumada ao luxo. Naquela época ainda obedecia aos pais. Pronto. Nesse caso é a primeira frase, né? Vamos por frase. A primeira oração tem assim: sempre esteve acostumado. Acostumada ao quê? Ao luxo. Esse ao luxo aí é o quê, pessoal? O que é que vocês acham? E a segunda frase tem: naquela época ainda obedecia. Obedecia a quem? Aos pais. Vamos lá. Ativem aí os conhecimentos de vocês e tentem. Tia, Oi, acostumada é verbo? não. Ah, tá. Acostumada não. Acostumar, sim, tá certo? Acostumada não. Vamos lá. Pronto. Colocou aí. Tia? Vamos analisar comigo, tá certo? Realmente, a dúvida que vocês poderiam ter era entre a A e a D. Mas não é a letra A por um detalhe, pessoal. É a letra D. Observem aí e me digam. Porque aqui a segunda frase não é Faz a objeto. preposição, não? Exatamente. Porque aos é preposição, tá certo? Por isso que é objeto indireto e não objeto direto. Ok? Troquei. Pronto. Muito bem. Entenderam, né? Essa questão aí gramatical, do complemento nominal e do objeto que a gente já tinha estudado. Pronto. Gente, aqui na página 156, né? Passando na página 156, porque na página 154 é produção textual. Passando para a página 156, a gente vai ter aí um texto enorme sobre a metamorfose de Alex Pereira. Carol, eu acredito que não vai dar tempo ler o texto todo, mas a gente pode iniciar, tá certo? Agora, antes de começar o texto, eu queria primeiro que você lesse a parte do quadro amarelo, antes de começar a ler. Eu já li esse texto, vou ler de novo. O texto que você vai ler agora foi escrito por Celso Ataíde, um dos mais atuantes e influentes empresários de rap e hip hop do país. Nesse texto, Celso relata como foi o início de sua carreira como empresário de um estilo musical que quase ninguém valorizava e nem valoriza, e como conheceu o menino magrinho, fechado, triste, chamado Alex Pereira. O encontro foi decisivo, pois Celso o ajudou, deu uma oportunidade para o menino mostrar seu talento como músico e anos mais tarde, Alex Pereira se transformou num dos mais famosos e respeitados rappers do Brasil, até atualmente. MV Bill
Esse relato foi extraído do livro Cabeça de Porco, 2005, escrito por Celso e M. Bill, em parceria por o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares. Muito bem, Carol. Então a gente já sabe o quê? Que esse relato de experiência, ele foi escrito por um empresário, tá certo? Chamado Celso. É um empresário, como vocês já viram aí nesses spoilers, né? Ele deu uma oportunidade a um menino que canta para mostrar o talento dele, né? Na música, no rap. E esse menino virou um grande sucesso dentro do gênero, tá certo? Então, vamos lá iniciar o texto. Acredito que não vai dar tempo de terminar, mas vamos iniciar a leitura hoje, tá certo? Se não der tempo, vocês vão terminar essa leitura em casa, aí, na hora de fazer a atividade, para responderem as questões que se seguem. Pode ler, Carol. A Metamorfose de Alex Pereira. Em 1986, ingressei como agente de segurança numa empresa do governo, a Nuclebras. Mas a vontade de fazer e viver do rap falou mais alto e resolvi pedir as contas. Uma atitude totalmente irresponsável para quem tinha um emprego no governo e família para sustentar. Era o risco que me chamava. E mais, eu não nasci para ser vigilante. Não descobri ainda qual é o meu papel no mundo, mas vigilante eu sabia que não era. Começaria ali um novo projeto na minha vida, chamado hip hop. Naquele tempo, Rio de Janeiro não tinha programas de rádio voltados para o hip hop. Os grupos no Rio não tinham vídeos como tem hoje. Fazer eventos de rap representava ter que vender tudo dentro de casa, porque o prejuízo era certo. Não que tenha mudado tanto, mas antes era mais trágico. O rap era confundido com o funk, e os jovens não se interessavam pelo hip hop, o que era bacana para quem queria ver ser uma tribo e ruim para quem queria ser um mercado. Fazer um trabalho com os Racionais, por exemplo, era como quebrar pedras com as mãos. Entre os jovens que esperavam a abertura do portão das oportunidades estava Alex Pereira. Um dia, ele bateu na porta da minha casa e contou as dificuldades pelas quais passava, os seus problemas. Seus olhos pediam para que eu acreditasse nele, no sonho que ele tinha. Alex era magro, feio, fechado, ranzinza, aparentemente triste. Era incapaz de atravessar uma sala repleta de gente. Ele falava pouco e tentava me convencer do seu talento. Algumas semanas depois, fui convencido pelo Edson de Deus, na época produtor dos Racionais, em Minas Gerais, e deixar Alex abrir um show dos Racionais no Império Serrano. Eu disse a ele que o deixaria abrir o show e que aquilo era o que todo mundo queria. Ele deveria aproveitar. Show com Racionais era a única possibilidade de ter público de rap naquele tempo. Tranquilo, Bill, pode abrir o show. Só que é o seguinte, não tem van nem tem cachê. Já é. Ele disse e sumiu como quem tivesse medo de eu mudar de ideia. No dia do evento, ele chegou junto com uns seguranças. De tão cedo que era, perguntou onde ele podia ficar e a produção o colocou no camarim. Eu estava no Morro da Formiga com o pessoal do Racionais, visitando o amigo. O tempo passou e não percebemos. Vi que não daria para chegar na hora marcada para o show. Então, pedi para inventarem uns grupos que quisessem cantar até a nossa chegada. Orientei a produção que fosse somente uma música por grupo. Quando chegamos ao portão principal do Império Serrano, uma gritaria tomava conta do salão. Imaginei que alguém tivesse anunciado na boca de ferro que o grupo principal tinha chegado. Continuamos entrando e um som explodiu no salão. O público vinha abaixo. Era ele, o neguinho, mal encarado, que acabara de se transformar num bicho, num domador, num guia, Messias. Em determinado momento, ele parou o show para falar algo. Não sei o que ele dizia. O silêncio tomou conta da quadra da escola. Ele seguia falando. Tinha a segurança de quem sabe o que diz. Era impressionante ver aquele pastor pregar.
Nos intervalos entre uma fala e outra, todos aplaudiam e gritavam como se ele tivesse feito um gol de placa. Não era possível que aquele neguinho magricela pudesse ser aquele astro, mas era. Acabou sua performance aos gritos e aplausos efusivos. Impressionante tudo aquilo. A essa altura, eu estava ao camarote da quadra, para onde ele veio assistir ao show dos Racionais. Levantei e fui ao seu encontro. Dei-lhe os parabéns. Ele não perdeu a humildade, sequer tocou no assunto da van ou do cachê. Na semana seguinte, ele foi até a minha casa para saber se eu poderia ajudá-lo. Eu lhe Então, disse que Carol, eu vou marcar aqui, tá certo? Onde parou. Amanhã, vou ver se amanhã tem uma aula. Tem. Você continua, tá certo? tá bom, tia. Vamos discutir, como é um texto bem grande, dá pra gente falar um pouco aí dessa primeira parte, tá certo? Que a Carol leu. Vocês estão vendo que quem está narrando a história é o Celso, né? É o empresário. Ele está contando o que foi que ele contou aí nessas primeiras partes, nesses primeiros parágrafos que a Carol leu. Sobre o que é que ele fala nesses primeiros parágrafos. Resumam para mim. Ele tinha o emprego dele, só que ele disse que não era a vocação dele, ele ser um vigilante, né, no caso. E mesmo ele tendo uma família para cuidar, para ele alimentar, ele achou até que era um ato, né, de responsabilidade investir no hip hop, no rap. E mesmo assim ele não sabia qual era a missão dele no mundo, já que vigilante não daria certo. E como é bem difícil, né, as oportunidades, mesmo assim ele tentou e conseguiu, né? Pronto, muito bem. Aí entra a parte aí do nosso personagem principal, né? Que é o rapaz aí que bateu um dia na porta dele, pedindo uma oportunidade, né? Para ser empresariado por ele. E ele conseguiu uma oportunidade para o menino de abrir o show dos Racionais. Porém, nem ia receber dinheiro, o menino, e nem ia ter um carro para levar o menino até o show. Ele tinha que se virar. Mas mesmo assim, né? Ele aceitou e todo mundo que estava no show amou a participação dele. Na próxima aula, nós vamos ver o que é que aconteceu com esse menino, que até o empresário ficou perplexo com o sucesso que ele fez, né, na abertura do show. Pessoal, Imagina aí. Como ele, a emoção dele, um cara assim, inexperiente no caso, entrar e abrir o show dos Racionais. Gente, eu desmaiava, sério. Racionais é a maior influência do rap, assim, é o topo. E ele, mesmo ainda estando mais velho, o MC Bill, ele ainda continua cantando rap e ele canta muito bem. E no caso aí, ele disse que só os Racionais naquele tempo, né, que ainda tinham fama. Sim, só era eles. Por isso que eles são, assim, a pátria do rap, entendeu? Pois é. Aí amanhã a gente coloca o número, amanhã a gente termina a leitura, tá certo? Coloca o número no chat e podem ir para o intervalo. Tchau, gente. Beijo. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchauzinho. Tia. Eu já botei meu nome da chamada.